Eu estava aqui, né? Esses dias eu perguntei para os meus alunos: o que vocês querem ser quando crescer? Uma conversa assim. E aí eles foram me respondendo: bombeiro, arquiteto, advogado. Não que não sejam profissões ótimas, essenciais e rentáveis, né? Porém, eu fiquei pensando assim, mas é isso mesmo que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de tocar música, eu gosto de fazer jogar, eu gosto de ficar pulando. Trazer isso à tona, o que você realmente gosta de fazer e não naqueles modelos prontos. Claro que tem aquelas respostas e, eu quero ser astronauta, quero ser um protetor dos animais. Traz muito desse mundo imaginário. Então, que tal a gente conseguir abrir um pouquinho essa caixinha, essa mente, deixar ela aberta para o que você quiser ser quando crescer, o que a criança quiser ser, o que ela quiser ser, o que vai ser. E de repente não é nem um sonho de criança. Cresce, se conhece e muda, se reconhece em outra profissão. Pergunte para o seu filho, pergunte para o seu aluno. E é isso que eu quero trazer essa semana para vocês. Um pouquinho de algumas profissões que a gente não sabe ali por trás como funciona. E esses profissionais, hein? Era sonho deles serem o que são hoje? Ou eles foram se conhecendo ao longo do tempo, estão realizados com a profissão que têm, que exercem perante toda a sociedade? Vamos abrir o olhar para tudo, para o que realmente a gente gosta de fazer. E isso a gente vai se descobrindo ao longo da vida. Não tem idade, não tem fronteira, né? Não tem limite. O que vai servir para um não vai servir para o outro. Vamos abrir essa caixinha essa semana comigo? Alguns exemplos, hein? Eu dou um pontapé inicial essa semana e você segue aí com seu olhar aberto para tudo. Vamos comigo? Epa, professora, só um pouquinho. O que foi, produção? Iniciamos com você. Será? Como é que eu me tornei professora, hein? Uma aguinha só para poder acalmar o ânimo. E essa produção, ó. Então vamos. O que você quer saber? Então, professora Débora, mais conhecida, né, como Prof. Débora. Adoro que me chamem de prof. Como surgiu essa vontade de ser professora? Como foi que apareceu isso? Era um sonho de criança? E se eu disser que não era sonho de criança, hein? Você vai acreditar nisso? Eu sempre gostei de brincar. Brincar. Às vezes brincar na frente da TV, na frente do espelho, com objetos, não necessariamente brinquedos. Porém, sempre gostei de rir, brincar, pular, ser agitada. Essa sou eu desde sempre. Porém, meu sonho de criança era ser cirurgiã plástica. Acredita nisso? Acredita? Eu sendo cirurgiã, nem eu me vejo como cirurgiã. Mas sabe qual era o meu intuito de ser cirurgiã plástica? E que esse é o nome que eu dou hoje, porque na realidade eu queria ser médica que arruma rosto. Esse era o nome que eu dava. Porque eu via pessoas que sofriam acidentes e não tinham dinheiro para fazer a estética, né? O serviço de saúde atendia para a saúde deles, ok, tá saudável, tu consegue conviver assim. Só que às vezes a pessoa não gostava, né? Uma pele queimada, deformada de algum acidente, e a pessoa não queria viver assim. E aí eu queria ser cirurgiã plástica, a médica que arruma o rosto, né, das pessoas, para poder ajudar essas pessoas que não podiam pagar, para arrumar o rosto dessas pessoas. Era um sonho de ajudar o próximo, eu me orgulho muito disso. E não fugir desse propósito, de ajudar o outro, porém de uma maneira diferente.
eu fui me conhecendo de adolescente, né, nos estudos e tudo mais, de gostar de mexer com papel. Eu adorava rabiscar em casa, recortar, montar coisinhas. Adorava. E nesse do mexer papéis, eu fui para a área administrativa. No meu primeiro emprego, acabei indo me formando em administração. Trabalhei 10 anos como administradora. Só que assim, ó, foi batendo a idade, eu fazia o curso de pedagogia por hobby. Ah, vou fazer. Gostava de estudar. Não, eu sempre gostei da sala de aula. E aí, eu sempre vou fazer um curso por hobby. E aí eu comecei a fazer o curso, aí o excesso de serviço na administração me fazia com que eu tinha que trancar, às vezes trancava um semestre, voltava no outro, troquei de faculdade nesse meio tempo, mas só porque eu estudava por prazer. E aí foi que rolou o primeiro estágio, ir na sala de aula. E de uma companheira minha de faculdade, ela assim, Débora, vai pra sala de aula. Tenta, tu tem todo o jeito de uma sala de aula. Só que sabe o que me bloqueava? A parte financeira. Eu ganhava muito mais como administradora. E isso levou quase um ano nisso, de que querer muito ir para a educação, mas a parte financeira me barrava. Foi onde que esse um ano eu fui trabalhando. Eu fui trabalhando nessa área. De me preparar para sair de um salário aqui, vir para um salário aqui, porém, ir sorrindo trabalhar, porque eu já não ia mais. Quando eu me peguei indo para o escritório com lágrima nos olhos, porque eu tinha que ir trabalhar, se não é isso, o intuito da vida da gente não é isso. Não é chegar segunda-feira e chorar porque segunda-feira eu tenho que ir trabalhar. Não, segunda-feira é um dia da gente. A gente tem que aproveitar esse dia. Já pensou toda semana perder um dia da semana? Não, né? No mês, 4 dias do mês perdidos porque é segunda-feira? Não, não é isso comigo. E aí, quando eu fui, a diretora olhou pra mim, tem certeza? Aí eu assim, não sei se teria certeza, mas eu gostaria muito. Ela assim, então eu vou te abrir a escola pra tu experimentar. E aí ela abriu as portas para eu experimentar estar em sala. E foi na educação infantil, hein? Comecei na educação infantil com crianças de 1 ano. Pode parecer, como é dito, né, hoje, né, as professoras de educação física, de educação infantil, como babás, né, cuidadoras de criança, e não é isso não. Educação infantil é muito mais além. É a base de toda a história de uma vida. É nessa base que a criança vai levar para a vida inteira os gostos e prazeres e desprazeres de uma vida. E aí, quando eu entrei trocando fralda, que foi o que eu ouvi de uma pessoa muito próxima minha dentro de casa, você vai trocar fralda? E eu falei, gente, eu tô no parque de diversão. Eu tô indo trabalhar com a alegria de olhar para as crianças te olharem dizendo assim, ó, puxa, tu tá aqui comigo. Eu passava tempo com crianças muito mais do que os próprios pais. E aí foi aí. E eu disse, eu quero. Depois de 2 meses eu tive coragem de realmente assim, ó, larguei o outro período e peguei o dia inteiro na escola. E aí eu não parei mais. Quando eu fui me despedir da primeira turma, sabe aquela primeira turma quando tu entra e aí aí vê mesmo aquele pico de que começar com uma turma e o ano inteiro, chegar no final do ano, tu tem que se despedir dessa turma para pegar outra turma, que tu vai se apaixonar igual. Isso hoje eu tenho ciência, mas naquela época eu não tinha, eu era muito apegada. Eu ainda sou. Mas eu sentei com eles, eu nunca me esqueço nesse dia, porque tinha uma parceira minha, uma amiga muito íntima minha, a Jana, que trabalhava comigo lá nesse colégio, na primeira escola que eu trabalhei, e ela passou na porta e ela ainda parou para me olhar. E eu falei assim, gente, hoje é nosso último dia, mas eu vou contar uma história para vocês. E é essa história que eu vou contar para vocês entenderem qual foi o meu real motivo de me encontrar como professora. Tinha uma menina que ia para a sala de aula e ela
era a primeira a levantar o braço quando o professor dizia assim, ó, quem quer passar a matéria no quadro? Porque naquela época a gente passava a matéria para o professor, era permitido o aluno ser mais do que um auxiliar na sala. O professor sentado e ele pegava o caderno do professor e passava o conteúdo para o resto da turma. Eu passava o conteúdo no quadro, sentava na minha cadeira, copiava no rascunho para mim, chegava em casa e ainda passava limpo. E eu só fui me dar conta disso depois que a gente já foi crescendo, que eu já fui indo para o curso de pedagogia achando que era só um hobby. E aí eu disse, hoje eu sei que aquela criança que adora brincar, ela não queria crescer. A criança queria ficar no mundo da criança. E eu me comparei muito com Peter Pan, a Terra do Nunca. Eu não queria crescer, eu queria ser igual Peter Pan. Eu queria ter a cabeça adulta. Porque é legal, porque a gente já tem a maturidade do certo e do errado, né? Mas eu não queria crescer, porque eu queria brincar. Eu queria não ter responsabilidade, eu queria realmente viver no mundo da magia. Então foi aí onde eu me encontrei. Estar dentro da sala de aula hoje, para mim, é um momento único. É eu com os pequenos no modo de idade, né? Porque tem alunos que são até maiores que eu, porque por tamanho eu sou pequena. Porém, a troca, o vocabulário que a gente tem um com o outro agora, a intimidade de conversar e a segurança, me mostram que realmente é isso que eu quero fazer na minha vida. É para isso que eu existo. Não vou dizer que não teve momentos que eu digo assim, não quero mais dar aula. Momentos de rebeldia, vamos dizer assim, de que não está satisfeita com o rumo que a profissão levava. Porém, a profissão quem faz é a gente. E a gente pode ir muito mais além. E a prova disso foi esse ano. E eu vou lembrar de uma palestra que eu vi, que eu assisti, que foi a do Leandro Carnal, bem no início da pandemia. Não tinha um mês de pandemia. Que aí ele falou uma frase assim, não foi exatamente essas palavras, mas o intuito foi esse. Nós teremos pessoas e pessoas. Nessa pandemia vão se mostrar professores e professores. E aí ele volta e diz assim, vamos ver, professores ser o professor. Porque vão ter aqueles que vão se reinventar, vão ter aqueles que vão se superar e vai ser visto. Porque eles já faziam isso, porque eles já traziam novidades antes. Para aqueles professores mente fechada, caixa reta, eles até podem modificar e surpreender. E alguns vão. Porém, muitos não vão conseguir. Porque estão presos aqui, eu não preciso fazer além disso. Então, nessas palavras, né, mais ou menos foi esse o intuito que ele falou, eu disse, poxa, eu estou no caminho certo. E me orgulha muito disso. Né? Então, hoje não era meu sonho de criança. Porém, hoje eu me encontrei, eu me conheci. Eu sei que lá aquela menina que adorava escrever no quadro com o professor, que adora mexer no papel, que adora conversar, fazer trabalhos em grupos, como eu gostava de apresentar trabalho, fazem com que a minha profissão seja mais gostosa assim, de estar em sala e ter essa troca do falar e principalmente do ouvir. Porque a gente aprende todo o período com cada turma. Seja a turma da manhã, seja a turma da tarde, seja a idade que for. E agora no ensino fundamental a gente tem essa troca mais rápida, né? Então é muito valioso esse momento. Então é por isso que que eu gosto de estar e eu, na minha profissão, me encontrar e ser feliz com ela. E hoje?
como é a professora Débora em sala de aula. Eu sei que muitas coisas tu já contasse agora, muitas situações, né? Do jeito que tu és em sala de aula. Mas como é hoje a professora Débora? E conte uma história, além dessa da menina lá atrás, que gostava de escrever no quadro, de mexer com papel. Mas hoje, existe algum aluno seu que te trouxe essa vivência do passado, que conseguiu te trazer essa Débora do passado para o presente? Eu vou dizer assim que hoje eu tenho uma prova viva dentro de casa, que é meu filho, então que foi a escola mais próxima que eu pude ter, né, de criação como mãe, e essa visão que eu levo para a sala de aula, que é muito importante também, essa visão também me ajuda muito a ter esse cuidado individual, né, com cada pessoinha, com cada jeito. Histórias, eu tenho várias histórias, muitas histórias, assim, e com cada aluno é uma história diferente, com cada turma é uma vivência diferente, né? Alguma que te destacou mais, assim, Tu queres não tem nomes. Qual é a história que você quer que eu conte? Vamos dizer assim. Tem uma história que tu contasse uma vez para mim, da menina que berrava muito em sala de aula, que muitas vezes ninguém conseguia fazer que essa menina parasse de berrar. E aí tu, num momento... Queres que eu conte fatos de resoluções de sala de aula? Tá, entendi, né? Pega de surpresa com essas perguntas. Um dos casos dessa menina é que é o olhar, gente. Volto a dizer, é o olhar, né? Quando você olha para a pessoa, se colocar, a empatia de se colocar no lugar da criança. Em uma semana de trabalho, e eu falo bastante orgulho porque eu fiquei tão emocionada e tão feliz com os resultados, com a simplicidade, né? E ela gritava. E quando as pessoas disseram assim, ó, olha, tu vais ganhar uma aluna que grita muito, porque eu peguei essa turma andando, né? Já estava na metade do ano. E a gente precisa que tu ajude, que essa menina grita muito. Aí eu assim, mas por que ela grita? A gente não sabe. Ela grita, depois ela para, daqui a pouco ela grita de novo. E grita de espernear. Eu sei que de uma segunda para outra segunda, a coordenadora me chamou e disse, ó, eu não tô escutando ela gritar. Sim, mas ela não tá gritando? Ela assim, mas o que tu fez? Ao contrário do que vocês faziam, dizer assim, olha, para de gritar, porque dói os ouvidos. Não adiantou com ela. O que eu falei pra ela? Você quer gritar? Só vai doer a sua garganta. A sua voz que é tão linda não vai sair tão linda, porque a sua garganta vai doer. Mas eu tô aqui pra te ouvir. Se você quiser falar alguma coisa pra mim, conversar, que eu te ajude, ou contar algum segredo que eu vá te ajudar, eu te ajudo. E ela gritava, enquanto eu falava com ela, ela gritava. Eu assim, ó, só que eu quero que tu saiba assim, ó, o meu ouvido não dói. Não dói? Não sei porquê, mas não dói. E o dos amigos também não vai doer. Então, assim, ó, os nossos ouvidos não dói. Se a gente não tá entendendo o que você tá gritando, só quem tá perdendo tempo é você. A gente vai brincar. E eu queria muito que tu fosse. Mas, se você não quiser, também não tem problema. Isso foi no início da tarde. No final da tarde já era outra criança. Brincando, correndo, pulando, conversando, segurando na mão dos amigos. E foi assim os outros dias. Se chamava a atenção, o único gesto, o único movimento de olhar nos olhos, abraçar, porque na hora eu tentei abraçar. E ela não me abraçou, ela ficou assim. Porém, eu abracei. Acalmou. Então, assim, se a gente parar, se acalmar, olhar no olho, não tem como.
E eu me orgulho muito dela, porque é uma criança maravilhosa que se despontou hoje, está no ensino fundamental, se despontou de uma beleza, com um gesto simples de abraçar e olhar no olho. Então, ser professor vai além disso, né? Vai além do papel e da escrita. Vai além do dizer que se faz assim, né? Mas por que é assim? Onde eu posso usar esse A? Onde essas letras vão se encaixar na minha vida? Mente aberta, olhar para o outro. Porque do mesmo jeito que eu olho para eles, eu também peço para que eles olhem para mim. Que eu estou ali como... Eu sou professora, sim. Vou ser respeitada como professora. Mas ali eu sou uma amiga e quero estar junto com todo mundo. Conversar, na hora do intervalo sentar junto, fazer lanche. Ter trazer para perto. Quando a gente traz para perto, a gente consegue essa troca mais facilmente. Sai esse bloqueio do autoritarismo e a pessoa só escuta. Não, isso já não tem mais, não existe mais. Então, essa deixa que tu passasse agora era a minha próxima pergunta. Então, Ai, hoje, meu Deus. pode-se dizer então que a Débora hoje ela tem um olhar diferente em cima dos alunos. Que cada um é um, né? Como você falou, o professor autoritário que existia anos atrás, hoje na educação a gente já não vê mais, porque existe o olhar individualizado do aluno. Então, hoje a professora Débora, ela já deixou claro, mas agora eu quero escutar da sua voz. Então, hoje a professora Débora, ela tem esse olhar em cima desses alunos, esse olhar diferente, porque cada um é um. É o que a gente fala, que às vezes a gente tem um olhar que não a gente não cita como individual, a gente fala como personalizado. O que é isso? Ver a evolução de cada um com o seu ritmo, né? As suas vontades de cada um. Se um gosta mais de português, o outro de matemática, a gente vai ter esse olhar que aquele gosta mais de português, então vai se sentir com dificuldade de matemática. E vice-versa. Saber que alguém está pintando com um rabisco e o outro já está com um bonequinho de palito, se esse chega ao final do ano com um boneco de palito e o boneco já criou um corpo maior, os dois tiveram avanços iguais, de maneiras diferentes. Porque cada um é cada um. Então, saber e aceitar as diferenças. E a frase que eu uso muito em sala, eu não sei qual autor, se alguém souber me diz, que eu vou adorar sempre falar o nome, que eu adoro dar os créditos de quem faz as coisas. Nós somos iguais, todos somos iguais, porque somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. A gente pode ter afinidades, mas ninguém é igual a ninguém. E aquela frase de que ninguém é insubstituível, você é único. Alguém pode fazer a mesma função, mas não igual a você. Então, cada um é insubstituível, sim. Cada um é cada um. São seres únicos. Sejam crianças, adolescentes, adultos, idosos, a idade que for. Ninguém é insubstituível. Então, para encerrar, professora Débora, Ai, meu Deus. para encerrar, deixe um recado para seus alunos. Os alunos que eu estou falando não é os alunos de 2020 da pandemia, mas são todos seus alunos, desde a primeira sala de aula até Passa hoje. um filme, hein? Passa um filme, hein? Então, essa mensagem que eu quero que tu deixe para eles, para esse final de 2020 nada, né? e para os próximos anos que ainda estão por vir. A Prof. Débora de hoje é a Prof. Débora resultante de todos eles que passaram por mim. A professora que hoje
já tem a desenvoltura de falar numa câmera e é resultante de toda essa jornada de anos numa sala de aula. 2020 foi muito importante, né? Então, foi uma experiência única. Que ano que vem pode ser até que seja virtual, mas não vai ser igual a esse ano. Esse ano vai ser único. Os outros anos, desde a minha passagem pela educação infantil, os outros anos no ensino fundamental, todos eles fizeram cada tijolinho da Prof. Débora que é hoje. Gratidão é a palavra. Gratidão. Sou muito orgulhosa em ver cada um crescendo, né? De ter contatos de quase todos, eu não posso dizer assim, mas uma grande maioria. Tem turma que a gente tem projeto para 2025 em se encontrar com a cápsula do tempo, né? Outros que eu passo um ano depois, vão ser 2 anos seguidos com a mesma turma. E claro, os alunos desse ano que tiveram toda a paciência de aprender junto com a prof a lidar com essas aulas virtuais. A Prof. Débora não existe sem essa interação. Eu não sei ser diferente. Seja numa aula de sala de aula, seja numa aula particular, seja no reforço pedagógico, no apoio pedagógico que a gente dá fora de escola, né? Nos atendimentos para ajudar as crianças. É essa interação e é essa igualdade que, quando eu me coloco, é que dá esse prazer de ver o resultado final. Que aprendeu, que estão fazendo, né? Ou que vão muito mais além do que eu pensei, né? E às vezes propõe uma atividade e eles vão muito mais além do que eu imaginava. E é tão gostoso essa interação. Eu sou muito orgulhosa pelos alunos que passaram por mim. E sabem, né? Aquela minha velha frase, vocês vão poder contar comigo para sempre, né? Seja onde a gente se encontrar. Era isso, produção? É isso, professora É Débora. isso que você gostaria de saber da Prof. Débora? Se tiver mais alguma curiosidade de saber sobre a profissão de ser professora, que vai muito além de um planejamento, de um papel, de estudar o conteúdo, de procurar material, né, de sentar horas para depois ir para uma sala de aula para saber qual é a melhor maneira que os alunos vão aprender, de que forma eles vão aprender, vai muito mais além, porque a gente tem que ter uma interação social muito maior. Eu sou muito realizada. Não era meu sonho de infância, fui me conhecendo ao longo da vida. Então você sabe, né? Se conhecer, se respeitar. Você pode se espelhar em outros profissionais. Você pode e deve. Mas respeite a sua vontade, o seu eu. Certo? Ó, beijo da Prof. Débora.